Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de compartilharmos a palavra e celebrarmos a presença de Cristo. Vamos lá, vamos começar? Vamos ler Gálatas capítulo 3. Fé ou obediência à lei? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos teus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é o que são filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justifica os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas obras a Abraão. Por meio as boas novas, as boas novas a Abraão. Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim que são da fé, são abençoados junto com Abraão, homem da fé. Já os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu das maldições da lei, quando se tornou a maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, e para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé, a lei e a promessa. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento, pois depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo, assim também a promessa foi feita a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não dependente da promessa, Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que vissem descendentes a quem se referencia a promessa. Foi promulgada por meio de anjos, não por meio de um mediador. Contudo, por meio de um mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada àqueles que creem. Antes que viesse a fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim que a lei do nosso tutor em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé,
Não estamos mais sob o controle do tutor, os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que creem em Cristo e forem batizados, pois os que em Cristo forem batizados, de Cristo se revestirem, não judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse texto, ele fala muito do que a gente vive hoje em dia, que é sincretismo religioso. Peraí, Deus entregou Jesus, ele se fez amaldiçoado pelos nossos pecados e a gente deixa o sacrifício dele ser em vão. É isso que a palavra diz, é isso que Gálatas 3 quer nos orientar. A nossa justificação, ela vem pela fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é possível que as pessoas não entendam que o que faz a gente ir para o céu é a fé. O que faz a gente ir para o céu é crer em Jesus, acreditar com o nosso coração, confessar com a nossa boca, estar diante da presença do Pai. Não é A, nem B, nem C. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu falava tempos atrás sobre como o Brasil foi formado e quantas influências espirituais e religiosas nós temos hoje, né? Nós somos um país judaico-cristão, porém, a gente tinha aqui nessa terra, o povo característico dessa terra era um povo que adorava as coisas que Deus fez. Eles não adoravam Deus, então eles adoravam o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Árvore, o Deus Terra. Então eles adoravam as coisas, né? Os nossos antecedentes índios, eles adoravam coisas, né? E aí vem junto com o povo de Portugal o quê? Os escravos, os negros. Os negros, eles tinham os próprios ídolos dele. Então a gente tem aqui os portugueses que exerciam poder tanto sobre os índios quanto sobre os escravos e catequizavam eles. Só que eles não eram catequizados de uma forma livre, eles eram catequizados de uma forma impositiva. Então eles começavam a fazer o seguinte, então eu vou adorar esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó aí, porque eu sou obrigado, e vou continuar adorando o Deus Sol. E vou continuar adorando os meus deuses, né? O povo escravo. Então eles foram misturando até que chegou ao ponto que a gente está hoje. Em contrapartida, nós temos, né, os protestantes vindos da Inglaterra, dos Estados Unidos para cá para o Brasil, mais ou menos uns 200 anos depois que o Brasil foi feito, e nós viemos agora com a palavra de profecia. Profecia segundo o desejo do seu coração. E aí virou uma bagunça, né? Sendo que o que nos orienta, sendo que o que nos conduz é simplesmente a palavra. Mas um pouco, né? Logo depois da Revolução Francesa, nós temos o que aqui no Brasil? Os espíritas chegando. O espiritismo começou ali na França e ele veio vindo que chegou no Brasil. Pronto, samba do crioulo doido. Sendo que nós temos um manual, nós temos uma direção. A palavra não muda. Ela não muda não é por conta, é porque não precisa de mudar. Sabe, se a gente for analisar essas orientações que Paulo estava dando à igreja de Gálatas faz mais de 2000 anos. Mas, Poliana, não fica um livro pretérito? Não fica. Por quê? Porque Deus já sabia cada problema de cada igreja, porque o diabo, ele é um só. E as influências malignas que o inimigo exerce contra a igreja de Cristo simplesmente são as mesmas. O inimigo da nossa alma, ele não é inovador.
O inimigo da nossa alma, ele não vai renovar e fazer algo diferente do que já está aqui. Ele tem feito as mesmas coisas, século após século. E a Bíblia nos dá instrumentos suficientes para combatê-lo. E o maior instrumento que um cristão pode ter para não permitir que o inimigo da nossa alma alcance a nossa vida é a fé. A fé, ela precisa de ser uma certeza. Porque o dia que a fé não for uma certeza no seu coração, aí você não tem a arma mais poderosa que um cristão pode ter. A fé, ela nos traz a consciência de quem é Cristo. O evangelho de Cristo, ele não é um evangelho de prática da lei, ele é um evangelho de revelação. Toda a Bíblia, ela aponta para uma única revelação, chamada Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. O Novo Testamento conta a vida de Jesus. Ele continua explicando, né, ao povo de Cristo como o povo de Cristo deveria agir e reagir. E o livro de Apocalipse, ele nos conta sobre a segunda vinda de Jesus. Então, a maior revelação da palavra é Jesus. Ponto final. Qualquer coisa que desvirtue a gente disso é contra a palavra. É contra o evangelho de Cristo. Então, aqui a igreja de Gálatas passava um dos desafios que a gente passa, que é sobre o que adorar, como adorar. A gente adora o quê? As práticas antigas ou o evangelho da revelação? Existe um segredo encoberto, uma riqueza escondida para aqueles que não desistem da revelação de Cristo. A gente precisa entender qual foi o tamanho do sacrifício de Jesus. Eu penso que às vezes a gente se esquece o que foi feito naquela cruz por nós. Houveram 7 derramamentos de sangue. Cada derramamento de sangue no corpo de Cristo demonstra um pedaço de uma cura que a gente precisava. Cristo, ele se fez miserável para nos livrar. Ele se amaldiçoou para nos trazer liberdade. Se hoje eu e você somos livres, não somos escravos do pecado, sabe? O pecado tá aí, o pecado tá batendo na nossa porta todos os dias. E ele nos tenta, e ele tenta entrar na nossa vida, na nossa casa, levar a nossa parentela. Ele tenta destruir tudo que Deus nos deu. A gente sabe disso, a gente sabe. A gente tem a certeza disso. Mas hoje a gente pode ter a convicção de que nós somos mais que vencedores. Olha, mas por que tudo isso acontece? Eu já expliquei aqui algumas vezes, mas às vezes é bom deixar claro, né? O que acontece? O inimigo da nossa alma, Satanás, ele antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, anjo de luz. Ele sendo anjo de luz, e por que o nome dele era Lúcifer? Por que Deus o batizou de anjo de luz? É porque do corpo dele, ao invés de ter pele, tinham pedras preciosas. As pedras preciosas que conhecemos e as que não conhecemos fazia parte da própria estrutura de Satanás. Então ele tem pavor de lembrar que quando ele saiu do céu, ele saiu desfigurado. Então o que acontece? Como ocorre? Deus pegou o corpo dele, tirou, né, aquela estrutura bela, arrancou dele todas as pedras preciosas que tinham dentro dele e faziam parte dele, e ele guardou para nos dar como herança. Ele fez ele fez 2 consignados para o povo de Deus. Primeiro, ele deixou aqui na terra parte da estrutura corpórea de Satanás. Então, aqueles que acharem pedras preciosas são deles. Então, eu tenho um anelzinho e ele de rubi. Então, aquilo também o inimigo não suporta, porque é algo que era dele e nos foi dado como uma representação corpórea de tudo que vai acontecer no céu. Porque quando a gente chegar no céu, nos será dada uma coroa de ouro para aqueles que vencerem a Satanás nessa terra.
entenderem que Ele está aqui, que a tentação bate a porta, mas hoje a maldição, ela não é inerente a nós. Ela é de fora para dentro e não de dentro para fora. A gente precisa de entender que a gente é um povo livre. Nós não somos um povo escravo como já fomos outrora. Agora nós somos livres. Então quem entende, quem vence o pecado, quem vai além, vai herdar. Ou você, como que a gente herda ouro? Como que a gente herda pedras preciosas aqui na terra? Ou a gente herda de algum familiar, né? Ou a gente compra. E ali, quando a gente compra, fazer assim, a gente pode deixar de herança, a gente pode dar de presente. E então, é isso que ele não suporta, porque ele sabe que um dia a gente vai herdar aquilo que é dele. Ah, mas aí, Poliana, então a gente não vai herdar? Vai herdar sim, porque é um prêmio que Deus entrega para todos aqueles que irem até o fim. Sabe quando eu falo vá até o fim? É justamente por isso. Porque eu e você precisamos de entender que o que a gente está percorrendo é algo grandioso. Você não vai para o céu para ficar ali deitadinho na nuvem, só cantando santo, santo, santo. Nós vamos para o céu para reinar em glória. Nós vamos para o céu para ser uma nuvem de testemunhas, para mostrar para todos aqueles que nós vencemos o pecado por meio de Cristo. Olha, o pecado é tão difícil de vencer, o pecado é tão difícil de vencer, o pecado é tão difícil de vencer que eu e você não temos a capacidade cognitiva de vencer o pecado sozinho. Existe uma fase na nossa vida que a gente acha que a gente consegue vencer o pecado sozinho. Lei do engano. Eu tenho uma amiga minha que um dia eu virei pra ela, eu tava com ela na casa dela e eu falei, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, toma cuidado com aquilo outro. Né, amiga, eu sou forte. Tá tudo certo. Tudo certo? Poucas horas depois ela me liga, eu caí em pecado. Eu falei, é claro que você caiu em pecado. Porque o único capaz de fazer com que você não caia em pecado é Cristo. Se você tá achando que você tá de pé, toma cuidado para você não cair. Porque todas as vezes que a gente está indo por nós mesmos, nós estamos com certeza sendo influenciados pelo inimigo da nossa alma. Então o Satanás, ele tem muita raiva da gente. Ele vai fazer de tudo para influenciar a nossa vida negativamente. Ele vai fazer de tudo para aniquilar a tua história, derrubar as tuas muralhas e te levar para perto dele. A guerra entre o céu e o inferno é uma guerra pela tua alma, é uma guerra pelo teu espírito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não fez mais algo ou alguém ou um ser resplandecente vindo de pedras preciosas para mostrar para Satanás que esse alguém poderia. Não, ele pegou agora da própria estrutura dele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então, pega e fala assim, eu vou pegar o que é meu, eu vou pegar o que é precioso de mim, eu vou arrancar de mim, eu vou fazer o homem, a minha imagem e semelhança. E ali ele faz Adão terroso, ele pega ali, ele faz Adão da própria estrutura dele, ele vai lapidando o homem segundo o coração dele, segundo o que ele tinha expectativas dele, ali ele dá um aviso para o inimigo, olha, alguém que é a minha imagem e semelhança vai ser capaz de me adorar. E o inimigo da nossa alma diz, não vai. Ele não vai até o fim. Ele vai desistir. Ele vai fazer como os outros. Eu vou criar ídolos para ele. Sendo que desde o início da história, a única coisa que a gente precisa é adorar Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
Deus não quer de você e de mim uma prática cristã, Ele quer uma vida cristã. Deus não quer de você e de mim que eu e você sejamos a melhor pessoa. Ele quer que eu e você tenhamos um coração verdadeiro e adorador. Porque nós somos dele. Nós somos parte do próprio Deus. Olha que coisa séria. Eu quero que vocês imaginem como é o coração de Deus quando você vence o pecado. Todas as vezes em que Deus se inclina para a humanidade, Ele vê você o adorando. Você dizendo que independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, independente de toda influência maligna, eu vou adorar. Eu não vou cometer os mesmos pecados que a igreja de Gálatas. Eu não vou. Eu não vou esquecer que o que me salva é a justificação pela fé. Eu vou adorar e eu vou corresponder o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz, me entregando por Ele. A gente precisa de entender que a presença de Deus, o sacrifício que Cristo fez pela nossa vida, precisa ser levado em consideração. Eu quero que você feche os seus olhos e se coloque agora na cruz, entendendo a realidade de tudo o que aconteceu naquela cruz. Cada chibatada, cada início de um novo açoite. Eles não se contentaram em surrar Jesus 39 vezes, como dizia a lei judaica. Cada novo açoite, eles começavam a contar de novo. Depois que Jesus perdeu grande parte da carne dele, deram uma cruz para ele carregar. Isso era inédito. Uma cruz pesada, grande. Como ele era chamado de rei, colocaram nele uma coroa, mas de espinhos, uma coroa que cortou a carne dele. Não satisfeitos, eles não amarraram Jesus na cruz, eles fincaram Jesus na cruz. Eles enfiaram um prego nas mãos e nos pés dele. Eles foram conferir se Jesus estava vivo e furaram a lateral dele. Quando Jesus teve sede, lhe deram vinagre. Você já experimentou vinagre puro? Sim, um golinho. Toma um golinho, como é ruim, é indigesto. Não é um pouquinho na salada, é um pouco no copo. Toma. A gente precisa fechar os nossos olhos e fazer essa reflexão. Ele ficou ali naquela cruz pendurado, até que todo o sangue dele foi descido. Ele era como um cordeiro, sabe? Um cordeiro entregue. Todas as vezes que o povo queria pedir perdão por pecados, eles entregavam um cordeiro para ser sacrificado no altar. E Deus entregou a ele mesmo, o único filho dele, para que ele não fosse só o filho dele, para que Deus tivesse em todos nós como filhos, através daquele sangue até a última gota. Pode abrir seus olhos? Ele fez isso para nos limpar, para nos lavar e para mostrar para o inferno que é possível sim ser fiel, justo e verdadeiro. A única missão minha e sua é obedecer à presença de Deus, só. Tudo que a gente precisa de fazer hoje, a gente precisa de fazer como a justificação da fé. Você não faz porque você é obrigado a fazer, você faz por amor. E é esse o evangelho que Cristo espera de mim e Cristo espera de você. Feche seus olhos agora e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
A minha oração é para que eu e o meu amigo, minha amiga, possa entender o valor do teu sacrifício. Porque o dia que a gente entender o valor do teu sacrifício, nunca mais a gente vai desistir de seguir a Cristo. Eu oro para que o pecado seja afastado da nossa vida. E oro para que a gente resista toda a tentação do inimigo. Porque Cristo veio para nos mostrar que é possível. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu vou tomar um breve tempo de um assunto muito sério com vocês. Aconteceu, a gente não tem como prever tudo o que acontece na vida. E não tem como controlar todas as situações. Aconteceu uma das coisas que nós mais temíamos nessa casa. Desde que começou essa trajetória do coronavírus, nossa família inteira tinha alguns receios. E os nossos receios eram nossos avós. Vocês já me viram falando muito disso aqui. E o meu cunhado. O meu cunhado, ele fez 40 anos esse ano, ele é jovem. Mas quando ele tinha 35 anos, a idade que eu vou fazer esse ano, ele foi acometido de uma doença muito grave, que paralisou os rins dele. E desde então ele faz hemodiálise, ele é vivo porque ele é ligado a aparelhos. O marido da minha irmã, ele é muito doente. Muito doente. E nós tememos muito porque ele precisa de ir para o hospital de 3 a 4 vezes por semana e passar um período inteiro no hospital. Então, ele passa um período inteiro no hospital e o outro período ele fica deitado até tentar melhorar no outro dia. E assim a vida dele tem ido há 5 anos, mais ou menos 6 anos. Acho que ele tinha 34 anos, um negócio assim. E semana passada, retrasada, ele foi fazer hemodiálise e a pessoa que estava ao lado dele estava com coronavírus. E ele estava tossindo. E ele não avisou que era coronavírus. Porque eles têm uma regra. Quem suspeita de coronavírus vai para um isolamento e fica ali até que seja confirmado o coronavírus ou descartado, né? Teve uma época que o Antônio ele estava com suspeita, um tempo atrás, ele foi para esse isolamento. E ele não estava, graças a Deus. Só que esse rapaz estava e passou para ele. E semana passada nós vimos ele mais abatido do que o normal e com uma forte gripe. E ele, eu acho que ele estava com medo de falar, enfim, estava tentando ver. E tudo começa muito devagar. Vocês sabem, quem já pegou coronavírus sabe. Ou vocês veem as notícias, tudo começa muito devagar. É uma tosse, daqui a pouquinho é um espirro, daqui a pouquinho é um pouquinho de febre. Só que tudo isso para ele era normal, porque ele é muito doente, entende? Uma dor no corpo, mas ele já não levanta. Um abatimento, e foi indo. Até que ele passou o coronavírus para a mãe dele, para minha irmã e para os meus sobrinhos. E nós descobrimos que era coronavírus porque ele não perdeu o olfato, ele não perdeu o paladar. Ele acreditava ser só uma gripe. Porque uma gripe leve pra gente é uma gripe forte para ele, entende? Então é tudo muito confuso. E ele já estava cansado de ficar nisso de suspeita, não suspeita, suspeita, não suspeita. Mas a minha irmã, um dia, acordou sem paladar. Falou, é coronavírus. Ela correu e foi fazer o teste. E aí, no dia que ela foi fazer o teste, eles saíram avisando para todo mundo que estava por perto. Então, ele avisou na hemodiálise. A Isabela avisou onde a Ana Clara faz os tratamentos dela, que a Clarinha faz alguns tratamentos. Fonoaudióloga, psicopedagoga. E eles estão em isolamento. Então, as pessoas da minha casa aqui, elas estão livres, porque a gente tem muita consciência. E a Isabela não mora aqui com ele.
E a gente está observando e monitorando, né? E eles estão sendo acompanhados, só que ontem, depois da hemodiálise, no meio da hemodiálise, a saturação dele caiu muito. E ele teve que direto ser conduzido para o hospital. Eu dormi, era quase meia-noite. E ele estava indo fazer a tomografia. Essa história já estava desde ontem, no início da tarde, assim, no finalzinho da tarde. E tinha que esperar ele terminar de fazer hemodiálise, que terminava 8 horas da noite, para ele ser conduzido para o HRAM. E ele foi. Minha irmã estava com ele até o horário que eu estava acordada, esperando notícia. E também não dá pra gente ficar angustiando a pessoa que tá ali tentando fazer as coisas. Mas eu venho pedir oração para todo mundo que tem orado mesmo, tem clamado, porque a nossa família agora precisa de muita oração. Eu agora, nesse exato momento, eu não sei se ele ficou internado, eu não sei se ele foi para casa, porque quando foi mais ou menos quase 1 hora não, eu dormi, era quase meia-noite, sei lá, é tão confuso, né? E ela tava, porque o que acontece? Ele tava tão fraco que ele não conseguia sentar na cadeira de roda no hospital. Ele estava deitado numa maca, esperando passar a tontura para ele sentar numa cadeira de roda para poder ir fazer a hemodiálise ou fazer a tomografia, né? Só para poder saber se ele ia ficar internado ou não. Só que a gente aqui em casa, a gente já sabe como ele fica. Então, eu imagino, eu vou deixar o dia passar um pouco e conversar com a minha irmã, mas eu imagino que eles levaram ele na maca mesmo para poder fazer a tomografia, porque ele não levanta. A hora que ele faz hemodiálise, assim, às 12, 15 horas depois, ele nunca levanta. Ele dirige, vai para casa e fica deitado o dia inteiro, até o outro dia. Então, esse abatimento dele não é nem do coronavírus, entende? É da situação dele mesmo, por ele ser muito doente, mas muito doente de verdade. Então, eu quero que vocês nos ajudem em oração, ajude a nossa família, porque agora a gente só pode crer, clamar. O que a gente podia ter feito para poder resguardar, a gente fez, tanto é que ele veio pegar agora, né? Porque todo mundo que não tem comorbidade aqui se cuidou muito, se vigiou muito. Nós não viajamos ano passado, eu fui a única pessoa que viajei, mas eu viajei para uma cidade que tinha 0 casos de coronavírus. Eu entrei dentro do carro da minha amiga, a gente só desceu nessa cidade e eu fiquei numa fazenda 2 vezes. Eu fui a única pessoa que viajou assim e só viajei para um lugar do Brasil, né, lá em Minas, um lugar que ainda não tinha 0 casos de coronavírus. A partir do dia que teve um caso lá, viajei 2 vezes para lá, aí nós não fomos mais, porque também a gente não podia causar risco, eu não posso causar riscos. Então a gente tem se cuidado, tentado se cuidar ao máximo, mas a gente sabe que essas coisas acontecem assim e a gente não prevê. E eu vou avisando para vocês como estão eles. A Isabela está bem, ela está sem olfato, sem paladar e com sintomas gripais leves. Ela teve um pouco de febre, mas tudo foi muito leve, sabe? A Ana tá bem, também teve muitos sintomas gripais, perdeu o olfato e paladar, mas foi só um dia. O Felipe tá gripado, 3 aninhos. Gente, pensa, é como se ele tivesse bem gripado, ele é o que mais tá gripadinho. A sogra da Isabela tá bem, ela tá gripada também, é como se ela estivesse gripada, só. E a sogra da Isabela mora de frente com ela, numa casa de frente com ela, então ela tá ficando com as crianças porque nós aqui não podemos também arriscar. Apesar de todo mundo aqui tá vacinado, porque a minha mãe é da área de saúde, o meu padrasto é da área de... todos eles são enfermeiros. Minha mãe é enfermeira, meu padrasto é enfermeiro, a Maiane é enfermeira e nós temos 2 idosos que já tomaram, todo mundo tomou a 2ª dose da vacina, menos a minha mãe. E a única pessoa que não é vacinada aqui dentro da minha casa sou eu. E eu peguei Covid ano passado, enfim. Mas mesmo assim a gente não pode colocar os meus avós em risco. A gente tá esperando só o tempo de transmissão deles passarem para ver se traz as crianças para cá, para Isabela ter mais locomoção para poder cuidar do marido dela. Tá passando, já tá quase terminando a fase de transmissão das crianças, para eles ficarem mais tempo aqui.
E é isso. Então eu vou pedir oração para todo mundo, eu vou fechar os olhos e eu vou orar com vocês. E eu vou pedir para que todas as vezes em que vocês forem orar, vocês colocarem a minha família diante de vocês, porque é complicado, gente. É complicado. Nós passamos um susto muito grande ano passado quando eu peguei, mas não pela minha situação física, mas por um medo de passar para quem tinha doença, como meu cunhado, ou porque eu trabalho com a minha irmã de frente, sabe? E o meu maior medo era que, através, né, da minha vida, meu cunhado pegasse, ou meus avós. E isso não aconteceu, porque eu fiquei literalmente trancada dentro do meu quarto por 15 dias. Do dia que eu descobri 15 dias, do dia que eu desconfiei, eu fiquei aqui nesse quarto. E foi difícil. Foi muito difícil para mim. Estar só tinha sido muito difícil. A única coisa que me fazia conectar com o mundo era o devocional. Eu não parei o devocional nem um dia. Ele foi bem reduzido, fazia devocionais. Hoje a gente faz devocionais de 40 minutos, 1 hora. Eu lembro que eu fazia devocionais de 4, 5 minutos, porque quando dava 5 minutos eu perdia totalmente o ar. Mas a gente foi, e foi até o fim, a gente venceu. E da mesma forma que a gente venceu lá atrás, a nossa família tem orado para que a gente vença isso também, tá bom? Eu vou orar com vocês, eu vou pedir para vocês intercederem junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida da Isabela, da Dona Lindalva, do Antônio, do Felipe, da Ana. Senhor, guarda eles como a menina dos Teus olhos. Nós declaramos a cura sobre a vida do Antônio, Pai. Que nenhum mal o atinja. A nossa oração como família é que ele possa ver as crianças crescerem. É para que o Senhor, mais uma vez, estenda a misericórdia e a graça sobre a vida dele, para que ele possa ver o desenvolvimento dos filhos, para que ele possa amar a mulher dele e para que ele possa ter vida e o Senhor o levar farto de dias. Em nome de Jesus. Amém. Ai, gente, não é fácil, né? Não é fácil. É difícil, mas vamos vencer. De uma forma ou de outra, vamos vencer. Todos vamos vencer. A gente nunca sabe onde tá, né? O Antônio, eu não sei como funciona lá na hemodiálise, mas eu sei que a regra é eles ficarem de máscara e afastado, mas, enfim, nós não sabemos, a gente não sabe como se dá e são coisas que a gente não tem como prever. Mas aconteceu. E quando o dia mau chega, que foi o que chegou, nós vamos levantar a cabeça, erguer os ombros e seguir de peito aberto, de cabeça erguida, em fé, em oração, sendo certos de que o Senhor vai fazer aquilo que for o melhor. Que o Senhor, de qualquer forma, o Senhor vai entregar a cura para ele, de qualquer forma. Nós sabemos que muitas famílias passaram por isso, por internações, muitas, nós temos aí grandes perdas para a humanidade, para o nosso país, e não é só um número, é um pai, são filhos que ficam órfãos, é uma mulher que fica viúva, e como acontece com ele, já aconteceram em muitas casas, e todo mundo que já aconteceu sabe como é angustiante, mas a gente sabe, e nós como cristãos, a gente tem a certeza que o Senhor faz o melhor todos os dias. Estamos em paz, a Isabela está em paz. Isabela, até o horário que eu conversei com ela, estava bem tranquila, fazendo de tudo para ajudar o marido dela. Estava sendo medicada em casa, tomou sim todo o protocolo precoce que os médicos mandaram, eles estão tomando. Tudo que o médico mandou, eles estão tomando todos os cuidados dentro da casa deles, tomando todos os chás, tudo que sabe, todas as receitas de cirandeira, mas tem hora que o corpo não resiste, precisa de ir para o hospital, e o dele precisou. E isso já era previsto, a gente sabia que se ele pegasse, ele ia precisar de ir para o hospital, porque ele é muito doente. Ele tem 5, 6 anos que ele é muito doente. Tanto é que a Isabela engravidou do Felipe por um milagre. Ela não imaginava, porque uma pessoa que faz hemodiálise,
ele tem de 5 a 10% de chance de engravidar. E a Isabela, do dia que ele caiu na hemodiálise, ela falou assim, vai ser segundo o coração de Deus. 3 anos depois ela engravidou. Simplesmente porque Deus quis. E o Felipe é um presente de Deus, vocês veem como ele é lindo, como ele é fofo. E a nossa oração é que ele veja o pai crescer. Enfim, eu não vou me alongar mais, porque a gente tem que se concentrar em clamar a Deus pela vida dele, que ele agora está precisando da nossa ajuda. E hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, já até lavei os cabelos, já vou me arrumar para ir para a casa do Senhor, para orar, para interceder, para agradecer e para estar conectado com o povo de Deus. Então, se arruma também, se conecte com a presença do Pai, não deixe de ir para a igreja, faz toda a diferença. Vamos clamar, mas vamos para lá para adorar e para agradecer. Um beijo, fica com Deus e eu espero em Deus que amanhã tenha boas novas para vocês. Eu vou avisando aqui, mas nós acreditamos no milagre e nós acreditamos que o Senhor vai fazer o melhor na vida dele. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.